Você tem sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Leremos versos 15 até versículo número 22. Leitura será alternada. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Leiam comigo. Mas, se não te ouvir, para que pela boca de duas ou três testemunhas, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Bom, eu já perdoei 399 vezes, falta só uma para completar o cardápio aqui, não é? Mas, meus irmãos, no nosso boletim de hoje há um assunto que é muito pertinente. É chamado conteúdo indispensável da oração. E este artigo que está no boletim é para chamar a sua atenção, certamente chamará a minha atenção, a nossa atenção como igreja, de que nós cometemos dois erros em cima desse princípio que Jesus estabeleceu. O primeiro, certamente nem todos praticam, nem todos cometem esse erro intencionalmente, mas alguns o fazem. É o fato de que nós acreditamos, quando às vezes vamos abrir um culto, na hora de falar, eu sei que só tem 2 ou 3 pessoas, poucas pessoas, mas o Senhor prometeu, onde tiver 2 ou 3, Ele estará conosco. Então, esta colocação não é viável dentro do contexto que nós temos nas Escrituras. Está presente de uma maneira especial, onde 2 ou 3 se reúnem, é para ele demonstrar o valor, a atitude certa e séria de nós ouvirmos o irmão que pecou contra nós e darmos perdão a ele, ou de ele ouvir o que nós fizemos de errado e o machucou e pedimos perdão para ele. O que está em jogo aqui não é a quantidade de gente para o culto, é a quantidade de obediência para perdoar. Isso que está em jogo. E é interessante que é sutil, porque, na verdade, embora o assunto seja este, nós o canalizamos para a quantidade de gente cultuando a Deus. E o segundo problema é que nós poderemos estar cultuando a Deus cometendo um pecado, talvez consciente, mas fazendo-o, e às vezes não consciente, mas praticando-o, que é o pecado de nós cultuarmos, até fazermos orações, nossas contribuições, e estarmos conscientes de que nós nos desentendemos com algum irmão da igreja, vou pensar aqui dentro, e não nos tornamos sensíveis para que nós cheguemos a ele e digamos: irmão, quero que o irmão me perdoe por aquela situação. Ou então, o irmão não se torna sensível para conceder perdão a quem procura você para pedi-lo. É um ingrediente indispensável na vida da igreja. E você, folheando as Escrituras sobre as influências que às vezes um traz para a vida do outro, influências que nós podemos chamar de negativas. Lembra, os irmãos, que eu estou pregando, estamos chamando a igreja para as bases, as âncoras da sua história, da sua visão. E um dos itens da nossa visão é construirmos relacionamentos saudáveis, relacionamentos limpos, fraternos. Não apenas sermos membros da igreja, unimos a ela como membro,
mas nós temos compromissos, e um dos compromissos é este: acertar, perdoar, pedir perdão, ser sensível a chegar ao irmão para quem você não teve um comportamento adequado e pedir que ele perdoe você. É indispensável. Há muita gente dentro do corpo de Cristo, nas nossas igrejas, machucada por palavras, por atitudes, por comportamentos indevidos e às vezes de membros de igreja de vários anos. Então eu gostaria, nesta manhã, de abordar com vocês, o meu sonho é chegar lá, 5 comportamentos para os quais nós temos que tomar cuidado, perdoar, pedir perdão e acertar. São comportamentos dos nossos relacionamentos internos, ou seja, da nossa família central, dos membros da igreja uns para com os outros, que às vezes acontecem, nós apagamos, passamos a régua, depois acontece de novo. Então a gente tem que estar sempre tomando essas vacinas para corrigir essas doenças tão perniciosas que muitas das vezes querem voltar para a nossa vida espiritual. A primeira, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, nós temos aqui uma expressão que diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares, onde? Na casa de Deus. Guarda o teu pé. Não quer dizer que você, quando entrar aqui, tem que calçar um botina ou qualquer coisa e esconder seus pés debaixo da cadeira. Se você perceber no versículo número 2, a primeira parte, está se referindo a não se precipitar com suas decisões. Ou seja, quando você estiver num culto, como você está aqui agora, tudo o que acontece tem um valor específico. Quando você contribui, tem um valor, preste atenção. Quando estiver na oração, tem um valor, preste atenção. Quando estiver no louvor, existe um valor. Quando estiver na pregação, existe um louvor, existe um valor. Quando estiver cumprimentando uns aos outros, existe um valor. Não é uma coisa mecânica só para preencher itens, mas aconteceu no culto. Não, não. Quero que vocês prestem atenção de que há uma responsabilidade, há um envolvimento importante do Espírito de Deus enquanto estamos adorando agora como família. Nós não vemos, mas está acontecendo. Então, uma das coisas que esse princípio traz a nós, cuide das suas palavras quando você estiver no culto. E lá fora, lógico, isso não se discute, mas agora é no culto. Então, eu me lembro, está certo que você vai dizer, pastor, já ouvi isso uma vez, eu vou ouvir a segunda. Eu me lembro de um jovem que foi convidado para vir a um culto aqui da nossa igreja. Ele era drogado. E ele veio e sentou-se aqui, como vocês estão assentados, para o culto, não sei se foi da manhã ou da noite, mas estava ele aí. Só que 2 irmãs da nossa igreja, à frente dele, não paravam de conversar. E mais tarde ele me disse, pastor, ele falando mal da igreja, falando mal do senhor, falando mal dos irmãos. Que coisa, no culto, no culto. Gente, abra um parênteses. A Geração Mulher, através da sua líder, atendeu o nosso desafio, está providenciando a lavagem das capas das nossas cadeiras. Ela disse o seguinte, pastor, se você vir a quantidade de sujeira que é colocada nessa bolsinha atrás da cadeira, eu nem vou mostrar para o senhor vai ficar escandalizado. Chiclete, gilete, canivete, automóvel, revólver. Vamos nos reeducar, amém, igreja? Vamos nos reeducar. Voltando àquele irmão e aquelas irmãs. Era uma fofoca na hora do culto, irmão. Mas preste atenção, veja como Deus está presente no culto. Aí, imediatamente, ele incomodado com a conversa fiada daquelas irmãs, ele ficou surdo. Você já pare para imaginar se eu baixasse um espírito de surdez em toda a igreja agora. Aí ele falou, pastor, eu concluí o seguinte, que igreja doida. Olha só, palavras dele. Pessoas da própria igreja falam mal delas, e de repente esse povo eu fico surdo. Que povo doido é esse? Fala mal dos outros e a gente fica surdo aqui dentro. Aí ele estava para ir embora. Eu estava pregando. Quando ele ficou surdo, não ouviu nada da pregação. Aí no momento final da minha mensagem, eu desafiei as pessoas que quiserem entregar a vida a Jesus para ir para frente. Adivinha quem é que foi que ficou? Abriu o ouvido e veio. Aquele jovem. Na mesma hora, os ouvidos dele foram abertos. Ele veio para frente e entregou a vida para Jesus.
Sabe quem é esse moço hoje? Cresceu aqui, foi membro dessa igreja, foi um dos líderes dos nossos jovens e é pastor de uma igreja hoje em Santo André. Autor de livros sobre o amor. Olha que mudança. Que hora que isso aconteceu? Na hora do culto prestado a Deus. Então, uma das coisas para as quais eu quero chamar a sua atenção é não, diga-se de modo negativo, não abra a sua boca precipitadamente no culto. Guarde a sua linguagem. Cuide de falar o que é preciso e não falar o que não é preciso. Porque Deus está no culto, Ele está agindo, e a sua palavra e o linguajar que você usa tem um significado poderoso, pode atrapalhar muita gente e atrapalha a sua vida espiritual e atrapalha o seu crescimento. Deu para você entender isso? Então, cuidado, guarda o seu pé. Em outras palavras, guarde a sua linguagem. A segunda palavra que você encontra nas Escrituras, sobre essa questão da influência negativa que nós podemos passar para os outros no culto, na vida cristã, está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, chamado pecado dos latoeiros. Alexandre, o latoeiro, me tem feito muitos males, diz o apóstolo Paulo. Aí ele continua. O que é o crente latoeiro? Os latoeiros, na época em que Paulo escreveu essa carta, eram profissionais de cobre. Então faziam especiarias, canecas, bule, não sei o que lá, frigideiras, assadeiras, garfos de cobre. E tinham uma renda relativamente boa com isto. Mas o governo romano descobriu que através desses homens, os latoeiros, ele poderia ser informado de alguma pessoa, de algum grupo que no governo estaria se movimentando contra a cabeça, que é o César. Então esses homens eram gratificados financeiramente para trazer informações ao César sobre algum grupo, alguma pessoa que esteja amotinando a autoridade dele no governo romano, no Império Romano. O que isso significa para você e para mim? Quando o apóstolo Paulo vai desenvolvendo seu ministério, os latoeiros se opõem. Eles correm para o Império Romano, para o imperador. Olha, esse homem é um perigo. Esse homem é um perigo. Ele vai mexer com a opinião da sociedade toda. Então, cuidado com Paulo. Isto no nosso meio significa que em toda a igreja, desculpe falar isso, começa aqui. Toda igreja tem as pessoas que vão prejudicar a nossa estabilidade, tentando mirar o pastor. Toda a igreja. E esta não é uma exceção. Dou graças a Deus, porque coisas ruins não chegam aos meus ouvidos, ainda bem. Mas é preciso que você, que é membro da igreja, tome cuidado para você não ser adotado por um latoeiro. Porque quando você usa qualquer linguagem, qualquer referência ao seu pastor, que depõe contra a vida dele, seja o que for, que depõe contra a autoridade dele, depõe contra ele como um homem que Deus escolheu para estar à sua frente, você é prejudicado. Você é perturbado. E você prejudicado vai prejudicar outro, vai atrapalhar a vida de outro. Então o latoeiro tem esta missão, é descobrir fracassos na vida do líder espiritual e ter a satisfação, parece que ele ganha, parece que ele recebe grana, para passar à frente, para passar para outros, principalmente para os incautos, algum defeito, alguma dificuldade em que o seu pastor esteja envolvido. Graças a Deus, eu não conheço nenhum latoeiro, mas eles existem. Então é preciso que você seja membro da igreja, você ore a Deus, mas não se esqueça de que Jesus promete estar no meio de 2 ou 3, quando se arrependem desses pecados, que destroem a unidade, a fraternidade. É aí que Jesus entra. Aqueles que reconhecem, que se perdoam, que pedem perdão, que dão perdão, eu estou no meio para afiançar essa atitude de unidade da igreja do Senhor Jesus.
Está claro? Me diga amém, por favor. Mas não temos apenas os latoeiros. Em Gálatas, o primeiro capítulo, verso 7, abre a sua Bíblia lá. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, primeiro capítulo, versículo 7. O apóstolo Paulo escreve assim, vamos começar no verso 6, por favor. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então você vai encontrar em toda a igreja, e essa aqui não é exceção, os inquietadores. Então o primeiro é cuidar da sua palavra, da sua boca, do que você fala e cuidar com o que você ouve. O segundo, alexandrino, é aquele que está procurando encontrar defeitos no seu líder para acusá-lo e com isso você ser diminuído na sua fé e até debandado da sua igreja. E o terceiro são os inquietadores. Naquela época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, eram aquelas pessoas que diziam para as outras que estavam chegando para o evangelho que elas não poderiam ser salvas se não guardassem as leis. Tem que guardar os princípios que Moisés estabeleceu. Tem que guardar o sábado, tem que fazer circuncisão e vai por aí fora. Se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. A igreja cristã no início se reuniu por causa dessa situação. Você encontra isso em Atos capítulo 15, onde até o apóstolo Pedro tem uma participação muito importante na solução desta inquietação. E assim também, você vai perceber na vida da sua igreja, à medida que você vai vivendo, vai convivendo, você vai encontrar aquelas pessoas que sempre se fixam em alguma coisa que falta aqui. Ela não levanta a mão para adorar a Deus, agradecer a Deus o que tem aqui. Ela fica sempre mirando o que é que nós não temos que os outros têm. É interessante. Ela está aqui, ela pertence a esta igreja, mas começa a pôr foco naquilo que a igreja ainda não tem. E aquilo vai tumultuando. E fala com um, e fala com outro, e fala com um, e fala com outro, e vai perdendo, vai minando, vai balançando a estabilidade da igreja. Então, o inquietador pode adotar você. Eu gostaria que você, de fato, cuidasse do perigo do inquietador. Eu me lembro de, quando eu fui pastor em Campinas, eu fui pregar uma vez para um grupo de mulheres, numa casa próxima à Lagoa do Taquaral. A família resolveu convidar algumas mulheres da sociedade para ouvir o Evangelho. E eram todas não cristãs. Então me assentei, abri a Bíblia e comecei a pregar. Quando terminei de fazer o meu trabalho, uma senhora começou a conversar com outras mulheres, assim bem no cantinho, para lá e para cá, eu vi que aquela mulher está se destacando. Alguma coisa está acontecendo aí. Aí chegou ao meu ouvido de que ela já estava espalhando para as outras mulheres que esse pastor que falou agora não é um homem de Deus. Aí perguntei, por que não é? Porque ele teve a coragem de pregar sentado. Ele deveria pregar em pé. Olha só. Pois bem, quando chegou aos meus ouvidos, eu reuni a mulherada de novo. Falei, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, primeiro versículo. Você sabe o que está escrito lá de cara? E Jesus, assentando-se, reuniu seus discípulos e a multidão. Então a senhora vai falar com Jesus que ele não serve, porque ele pregou sentado. Uma coisa boba, né, irmãos? Mas olha o que acontece. 5 anos se passaram. 5. E eu batizei aquela mulher. Aí perguntei para ela, por que a senhora demorou 5 anos? Eu andei para ir tudo enquanto é lugar procurando uma igreja que não tenha defeito. Não achei. Então vim para cá. Aí eu me lembrei do sermão pregado pelo pastor Bruno, que o irmão andou de tudo enquanto é lugar procurando uma igreja sem defeito e achou uma. Aí o pastor Bruno falou que não vá para lá. Falei, por quê? Você vai estragar aquela igreja. É verdade. Então o inquietador é isso. Aqui falta jejum. Claro que falta, irmão. Aqui falta o templo próprio. Lógico que falta, irmão. Ah, aqui falta uma linguagem jovem. Lógico que falta, irmão. Pode enumerar tudo que falta. Nós nunca seremos completos. Diga graças a Deus. Nunca seremos.
O dia que apareceu uma pessoa completa só na palavra, Tiago diz, já pode ir para o céu. Todos nós somos falhos. Todos nós queremos o melhor. Vamos acrescentando gradativamente o alcance da igreja como um tremendo hospital. Podendo alcançar cada pessoa na sua situação, nós queremos alcançar. Mas isso não quer dizer que nós agora temos que pôr fogo nos irmãos, atrapalhar os irmãos, inquietar os irmãos por aquilo que nós não temos aqui, em detrimento daquilo que nós temos aqui. Irmãos, se nós pusermos num papel que nós já temos, é de estarrecer. É de estarrecer. O que nós temos não é brincadeira, é muita quantidade de coisa boa para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus. Quarta pessoa que pode atrapalhar a sua vida na igreja com sua influência, que precisa de perdão e dar perdão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Há uma expressão aqui que eu gostaria que você, que é bem esperto, pudesse associá-la com alguma coisa. Atos, capítulo 23, o verso número 3. Eu vou começar do verso número 1, tá bem? Você está em Atos, capítulo 23. Note bem. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Olha só, hein? Está diante do conselho de líderes de Israel na época, falando com cabeça erguida, diz que ele tem uma vida limpa e bonita. O sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que lhe desse um soco na boca. Você já parou para pensar? Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Ele não sabia que era o sumo sacerdote, tinha dado a ordem. E parede branqueada, na verdade, são pessoas que têm uma aparência boa. Elas aparecem na igreja. Elas são destacáveis na igreja. Não tem nada errado nisto. Mas quando chega alguém novo, que porventura pode dar a ideia de competir, de acrescentar alguma coisa, ou de querer mudar alguma coisa, o novo é assim mesmo. Eu me lembro de uma expressão de um pastor, achei muito engraçado. Crente novo conserta para-raio no dia de tempestade. Sobe no telhado e põe a mão lá. Crente novo é assim, topa qualquer parada. E às vezes o novo chega para o nosso ambiente. Novo na fé, novo de outra igreja, está começando a começar aqui. E na sua empolgação, ele pode trazer ideias novas, pensamentos novos, atitudes novas, coisas que podem ser aceitas ou não. Mas os veteranos, nós os veteranos, podemos nos encontrar na posição de uma parede branqueada. Aqui você está chegando, está pensando que é o tal. Eu já estou aqui há muito tempo, sei muito bem o que deve e o que não deve na igreja. Então o modo de nós recebermos o novo, o modo de nós recebemos quem está chegando, o modo como nós apreciamos a presença dele é tremendamente importante. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com jovens. Então, uma das jovens reclamou de uma coisa que é muito importante, o que ela disse. Eu venho à reunião dos jovens, volto da reunião dos jovens, ninguém me cumprimenta. E nós temos que mudar isso. E não achava ninguém para assumir essa liderança de cumprimentar, abraçar, dar boas-vindas aos novos que estão chegando, que estão chegando em quantidade. Mas às vezes eles entram por aqui, saem por ali, ninguém os saúda, ninguém os escuta. E é interessante que eu perguntei na hora, e a irmã não gosta desse trabalho? Gosta. Quer assumir? Eu quero. Glória a Deus. Achei uma irmã que vai assumir o ministério e dar boas-vindas aos jovens. Abraçar os jovens, dizer bem-vindo à nossa casa, aqui os nossos horários são esses, nosso programa é esse, e assim por diante. Irmão, quero fazer um desafio a você nesta manhã. Se você, na qualidade de líder nessa igreja, ou membro desta igreja, você feriu alguém, você machucou alguma pessoa nova na fé, que está chegando no nosso ambiente, você fez como o sacerdote mandou fazer, você deu um soco na boca do novo, você fechou a boca dele, você se comportou de maneira indigna para com ele. Irmão, é para isso que Jesus deixou essa palavra.
vá até ele. Vá ao irmão. Diga a ele, irmão, quero que você me perdoe. Deu para entender? Diga amém, por favor. Amém. Irmão, isso é grandeza, irmão. Nós não podemos continuar orando se machucamos pessoas e não consertamos com elas. Não é correto, irmão. Por isso Jesus colocou isso aqui. É necessário que você seja sensível ao fato de que você pode orar, você pode estar trabalhando, você pode estar aqui na frente, e você machucou, ou intencionalmente ou não, alguém que está chegando, que está trabalhando com você. E você, aquela pessoa ferida, machucada, acaba indo embora. Ninguém sai sozinho, nunca esqueça isso. Ninguém sai sozinho, sempre leva alguém. Mas o perdão restaura. Vou repetir, o perdão restaura. E eu não quero ser exceção para ninguém. Se você olhar na minha vida, no meu comportamento, você percebeu que eu fui agressivo, fiz alguma coisa que não devia ter feito, você pode chegar perto de mim e dizer, pastor, eu estou machucado com o senhor. É, meu irmão, onde está doendo? Pode falar, eu vou pensar e vou pedir que você me perdoe. Porque eu posso ter feito por intenção, posso ter feito sem intenção, mas o pior é que eu fiz. Eu quero saber se você está bem comigo, em nome do Senhor Jesus. É muito importante, irmão. Somos uma família. Isso é uma igreja, não é um clube. Isso aqui não é um movimento político. Isso é a família do Senhor Jesus. É diferente. Dá para entender? Diga, é diferente. Então não seja uma parede branqueada. Segunda, terminando. Judas, verso 9. Judas, verso número 9, Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O que está nesse verso aqui é a história do corpo de Moisés. Que Deus quer o corpo indo para o céu e o diabo quer que o corpo fique na terra. Certamente, Satanás tinha propósitos em manter o corpo de Moisés aqui na terra. E Deus mandou o arcanjo Miguel dizer, não, vai subir. E o diabo, não, ele vai ficar. Então, quando houve esse impasse de autoridade, o arcanjo Miguel não disse qualquer palavra feia, não promoveu um motim, não chamou os anjos do céu, nem mandou o diabo para o inferno. Não falou nada. Sabe o que ele fez? Olha o verso número 9. O Senhor te repreenda. Passou o impasse de autoridade para o Senhor Jesus. Transferiu. Sai da minha mão, está na mão dele agora. Ele vai cuidar. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós devemos ter sempre um comportamento liso com os nossos líderes. Comigo como pastor da igreja, com o seu professor de escola bíblica, com o seu líder de ministério, em qualquer lugar em que nós estivermos representando o Senhor na vida desta igreja, sempre você vai encontrar um líder, que no nosso regimento interno pode ser chamado também de diácono. É a mesma coisa para nós. A diferença é que nas igrejas tradicionais o diácono é eleito. E nessa igreja, o diácono é reconhecido. É gente que tem ministério, que vai à frente, que atrai pessoas com ele para fazer acontecer. Esse tem ministério, pode ser chamado de diácono. Aliás, a palavra diácono quer dizer ao pé da letra, aquele que levanta poeira por ter a habilidade de sair andando bem apressadamente para ser útil a alguém. Isso é diácono. Bonito, né? Na teoria é lindão. Então o que acontece? Acontece aqui um jogo de autoridade. Suponhamos que, vamos pegar a área mais visível aqui, que é a música. Suponhamos que você queira fazer parte da música da igreja. Bem-vindo. Mas você tem um líder. Ele vai dar a você as condições. Aqui os critérios são os seguintes, é a roupa, é o ensaio, vai para lá fora. Agora você vem com a ideia sua que pode ser melhor do que a ideia do líder. Ninguém está dizendo que um líder aqui na igreja, nem o pastor,
esgotamos os assuntos. Nós estamos no nosso lugar, porque Deus nos colocou aqui. Assim é o líder dos ministérios. Agora você, preste bem, você não vai agora criar um time para depor contra o seu líder, ainda que seja por uma coisa boa. Porque às vezes o que você tem para oferecer é melhor do que está acontecendo. É verdade, pode acontecer. Mas você não pode quebrar o princípio de autoridade. Você pode oferecer a sua sugestão. Se a sua sugestão não foi aceita e você acha que vale a pena continuar com a sua ideia, que é diferente da ideia do seu líder, você procura o líder dos líderes. Foi o que o arcanjo Miguel fez. Você me procure. Podem acontecer duas coisas. Eu cheguei à conclusão de que você está certo, de que é melhor o que você está pensando do que o nosso líder agora, eu vou conversar com ele. Ou eu digo para você o seguinte, meu irmão, a sua ideia é boa, mas no momento não vai dar certo aqui não. Tente um outro ministério e me devolva o que você quer. É o que vai acontecer. Eu terei a palavra final para você. Eu não prometo a você que o que você pensa será mudado no seu ministério. Mas eu prometo tratar do assunto. E ficarei com o meu líder já posto aqui, se eu perceber que a entrada de uma outra visão vai dividir o ministério. Eu não vou permitir, de forma nenhuma. Está fazendo um bom trabalho, vai continuar até a segunda ordem, em nome de Jesus. E essa questão de autoridade é importantíssima em todas as áreas. Eu vou dar uma historinha para você, vou terminar, para você pescar a ideia. Eu fui membro da Igreja Batista, uma das igrejas batistas aqui no ABC, para não identificar o nome da igreja. Naquela igreja, minha esposa vai se lembrar agora, tinha um homem com a perna quebrada. Só que a perna dele ficou endurecida, não dobrava. Ele se chamava Café, o sobrenome dele, Café. Fiel. Sabe o que é o sujeito fiel? Café era um cara fiel. Só que com a perna quebrada, ele só poderia sentar num lugar onde a perna ficasse esticada. Então ele vinha para todos os cultos da igreja, mas todo mundo já sabia, aquela cadeira do café. Porque tem que estar o lugar para esticar a perna. Nunca mudou de lugar, só quando morreu. E há pessoas que têm espírito de café. Vai com o seu carro para o estacionamento, tem que ser do jeito que ele pensa. Irmão, olha aqui. Um crente, membro dessa igreja, novo aqui, foi colocado para trabalhar no estacionamento. Como ele é novo, ele tem coragem de falar, pastor, o senhor não tem a mínima ideia do que a gente escuta no estacionamento. Eu não acredito. Gente, isso aqui não é Brasília, isso aqui não é política, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Você distratou, você foi grosseiro, foi áspero com o líder do estacionamento. Chegue a ele urgentemente. Diga, irmão, eu errei, eu quero que você me perdoe. É isso que Jesus está ensinando. Então é no estacionamento, é o lugar no templo. Gente, por exemplo, nós estamos com deficiência de local adequado para comportar todas as crianças da igreja. Então muitas mães entram aqui, sentam por aí no templo aí, com seu bebezinho, sua criancinha, porque o espaço está muito lotado. Nós vamos cuidar disso. Agora, por gentileza, quando nós pedimos para sentar lá atrás, não é desfazendo da irmã, ou do irmão, ou do seu filhinho. É porque a criancinha vai chegar um momento que ela vai chorar. Ela vai gritar, que não é para mim. Sabe, a criança vai gritar. Agora imagine uma criança gritando aqui, para a mamãe se levantar, sair do meio que vocês estão, até lá fora, para amansar a criança para entrar de novo. Então, as últimas cadeiras, nós damos para as mamães, para ajudá-las quando necessário. Porque assim ajuda a mamãe, ajuda a criança e ajuda a nós. Dá para entender? Me diga amém, por favor. Agora, irmão, não seja espírito de café. Não fique colocando na sua cabeça, tem que ser aqui. É aqui que eu fui colocado, é aqui que eu sou membro da igreja, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Irmão, isso é espírito de café. Pula fora, em nome de Jesus. Vamos nos entender, vamos melhorar a nossa vida, a nossa conduta, porque nós estamos aqui para dar um passo a mais neste ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão?